Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje falaremos sobre 7 semelhanças que existem entre a Bíblia e o livro de Enoque. Prepare-se para descobrir as principais semelhanças entre esses textos antigos. Dê uma pesquisada e vi que não existe nenhum vídeo no YouTube abordando este tema. Então, já deixe seu like e bora pro vídeo. Para começar nosso vídeo, vamos explorar a primeira semelhança entre o livro de Enoque e a Bíblia. 1. A queda dos anjos. Para começar nosso vídeo, vamos explorar a primeira semelhança entre o livro de Enoque e a Bíblia, a narrativa da queda dos anjos. No livro de Enoque, essa história é detalhada com uma profundidade impressionante, descrevendo como os anjos caídos se rebelaram contra Deus e vieram à terra. Essa rebelião resultou na união dos anjos com as filhas dos homens, dando origem aos Néfilins, uma raça de seres poderosos e terríveis. Essa história intrigante está descrita brevemente na Bíblia em Gênesis capítulo 6, 2 Pedro capítulo 2 e também em Judas no capítulo 1, onde é mencionada a queda dos anjos e a sua influência sobre a humanidade. 2. Visões celestiais. A segunda semelhança entre o livro de Enoque e a Bíblia está nas visões celestiais, experimentadas pelos protagonistas desses livros. No livro de Enoque, o patriarca Enoque é levado através dos céus, onde testemunha a glória divina e recebe revelações profundas sobre o destino da humanidade. Essas visões celestiais são detalhadas em vários capítulos do livro, oferecendo uma visão fascinante do mundo espiritual e do plano divino. Da mesma forma, a Bíblia também relata visões celestiais experimentadas por profetas como Isaías, Ezequiel e João. O livro de Apocalipse oferece relatos poderosos sobre a natureza de Deus e sua vontade para a humanidade. 3. A promessa do juízo final. A terceira semelhança entre o livro de Enoque e a Bíblia é a promessa do juízo final. Tanto no livro de Enoque quanto na Bíblia, encontramos profecias sobre um dia de julgamento, onde Deus julgará o mundo e recompensará os justos e punirá os ímpios. No livro de Enoque, essa profecia é descrita em detalhes, incluindo a vinda de um Messias e a ressurreição dos mortos. Essa mesma promessa do juízo final é encontrada em passagens no Evangelho de Mateus capítulo 25 e Apocalipse capítulo 20 na Bíblia, onde são apresentadas informações do julgamento divino e a separação final entre os justos e os ímpios. 4. A importância da justiça e da retidão. Outra semelhança entre o livro de Enoque e a Bíblia é a ênfase na importância da justiça e da retidão. Em ambos os textos, os personagens são exortados a viver de acordo com os mandamentos de Deus e a buscar a justiça em todas as suas ações. No livro de Enoque, ele é retratado como um homem justo e anda com Deus e recebe instruções sobre como viver em uma vida piedosa. Da mesma forma, a Bíblia contém inúmeras passagens que destacam a importância da justiça, da misericórdia e da obediência a Deus, lembrando sempre seus leitores sobre a necessidade de uma vida de retidão e fidelidade com Deus. 5. A existência de profecias. A quinta semelhança entre o livro de Enoque e a Bíblia é a presença de profecias sobre eventos futuros. Tanto no livro de Enoque quanto na Bíblia, encontramos profecias sobre o destino da humanidade, o advento de um Messias e o fim dos tempos. Essas profecias oferecem uma visão intrigante sobre o futuro e desafiam os leitores a refletir sobre o significado da história e o propósito divino por trás dos acontecimentos do mundo. No livro de Enoque, as profecias são apresentadas em detalhes, oferecendo uma visão panorâmica do destino da humanidade e o papel crucial que o Messias desempenhará no cumprimento das promessas divinas. Da mesma forma, a Bíblia contém inúmeras profecias sobre o futuro, algumas das quais já foram cumpridas, enquanto outras ainda aguardam realização, oferecendo a todos uma visão fascinante do plano divino para a história humana. 6. Condenação dos pecadores. Uma sexta semelhança entre o livro de Enoque e a Bíblia
é a condenação dos pecadores e a promessa de punição para aqueles que se afastam dos caminhos de Deus. Em ambos os textos, os personagens são advertidos sobre as consequências de seus pecados e incentivados a se arrepender e retornar ao caminho de retidão. Essa mensagem de justiça divina e responsabilidade moral ressoa ao longo das páginas do livro de Enoque e da Bíblia, lembrando sempre sobre a importância de viver uma vida piedosa e obediente a Deus. No livro de Enoque, essa mensagem é apresentada de forma clara e direta, com a punição reservada para os ímpios sendo descrita em detalhes. Da mesma forma, a Bíblia contém inúmeras passagens que alertam sobre as consequências do pecado e a necessidade de arrependimento e perdão, incentivando a ter uma vida de santidade e obediência ao Criador. 7. A esperança na redenção. E a sétima semelhança entre o livro de Enoque e a Bíblia é a mensagem de esperança na redenção e na salvação. Apesar das narrativas sombrias sobre o juízo final e a punição dos pecadores, ambos os textos também oferecem uma mensagem de esperança para aqueles que permanecem fiéis a Deus e buscam a sua vontade. No livro de Enoque, essa esperança é simbolizada pela figura do Messias, que virá para restaurar a justiça e a paz na terra, trazendo redenção e salvação para aqueles que creem nele. Da mesma forma, a Bíblia oferece a promessa da salvação através da fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para redimir a humanidade de seus pecados, oferecendo a todos a oportunidade de uma nova vida em comunhão com Deus. Essa mensagem de esperança ressoa ao longo das páginas do livro de Enoque e da Bíblia, oferecendo conforto e encorajamento para todos aqueles que enfrentam dificuldades e desafios em suas vidas. Além das 7 semelhanças que exploramos até agora, há muitos outros aspectos fascinantes do livro de Enoque e da Bíblia que merecem nossa atenção. Por exemplo, podemos imaginar mais de perto a influência do livro de Enoque nas tradições judaicas e cristãs, ou explorar as diferenças entre as diversas versões e fragmentos do livro que foram preservadas ao longo dos séculos. Embora o livro de Enoque não faça parte do cânon oficial das Escrituras para a maioria dos judeus e cristãos, ele teve um impacto significativo no desenvolvimento do pensamento religioso em ambas as tradições. Muitos dos temas e ideias encontrados no livro de Enoque são ecoados em outros textos judaicos e cristãos, influenciando a forma como essas religiões entendem a natureza de Deus, o destino da humanidade e o papel do Messias. Explorar essa influência histórica e teológica pode nos ajudar a entender melhor o contexto em que o livro de Enoque foi escrito e sua importância para essas tradições. Outro aspecto fascinante do livro de Enoque é a variedade de versões e fragmentos que foram preservados ao longo dos séculos. Embora o texto completo no livro de Enoque não tenha sobrevivido intacto, fragmentos e versões parciais foram descobertas em vários lugares ao redor do mundo, oferecendo porções do conteúdo original do livro. Esses fragmentos variam em idade e conteúdo, indo desde versões completas de partes do livro até pequenos fragmentos de texto que oferecem informações sobre a história e a transmissão do livro de Enoque ao longo do tempo. Por fim, é importante considerar a relevância do livro de Enoque e da Bíblia, e como suas mensagens continuam a ressoar nos dias de hoje. Embora esses textos sejam antigos, suas mensagens sobre justiça, redenção e esperança ainda são poderosas e pertinentes para as questões que enfrentamos nos dias atuais na sociedade moderna. O livro de Enoque não foi incluído na Bíblia por várias razões. Uma das principais é que sua autoria e autenticidade foram objeto de debate entre os primeiros líderes da Igreja Cristã. Além disso, o livro apresenta uma série de conceitos e narrativas que não são consistentes com a teologia judaico-cristã predominante. Outro motivo é que o livro de Enoque é considerado um texto apócrifo, o que significa que não foi aceito por parte das autoridades religiosas judaicas ou cristãs da antiguidade. Os livros que foram aceitos na Bíblia passaram por um processo rigoroso de seleção e avaliação por parte dos estudiosos religiosos e líderes da Igreja. Além disso,
Algumas partes do livro de Enoque foram escritas em datas posteriores ao período em que a maioria dos livros do Antigo Testamento foi escrita. Isso também contribui para sua não inclusão na Bíblia. Espero que este vídeo tenha agregado na sua vida. Meu nome é Felipe e se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo. Obrigado.